A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, meus irmãos. Que maravilha podermos contemplar a igreja louvando e adorando ao Senhor, através dos louvores também, o departamento de casais louvando ao Senhor, e fico feliz em ver a nossa juventude e os nossos adolescentes aqui na frente que vieram para ouvir, para receber e para viver uma vida cristocêntrica, não é verdade? Amém? Louvamos a Deus. Vamos permanecer em pé. Nós vamos prosseguir no assunto que começamos há umas 3 semanas atrás, sobre o tema: o sucesso do cristão é ter uma vida regada de princípios éticos. O sucesso do cristão é ter uma vida regada de princípios éticos. Vamos ler Deuteronômio, é o que está 28, versículo bem, o capítulo Deuteronômio lá está dentro do Pentateuco, é o livro da bênção. Bênção e maldição, não é verdade? Bênção, mas como uma condição, princípio de obediência. Vamos ler até o versículo 14. Eu gostaria que a igreja acompanhasse junto esse texto. Eu estava meditando nesse texto ainda esses dias e falando sobre, anotando alguns princípios da vida cristã, e eu fico maravilhado em saber que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem todas as instruções necessárias para nós prosseguirmos uma vida de vitória, de bênção e chegar no céu. Não é verdade? E chegar no céu. Nós vamos ler ali, você está com a Bíblia aberta, mas pode acompanhar ali no telão, não? Que diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em todo o que puser a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. A segunda parte, queridos, é muito forte. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Versículo 14. Então, e não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Amém. Aleluia. Aquele estará sentado. Meus irmãos, é muito forte esse texto.
É muito forte este capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Bênção. Eu sempre tenho dito que para ser abençoado por Deus, não precisa estar pregando prosperidade. O importante é andar nos caminhos do Senhor reto e correto. E nós estaremos sobre as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Vimos aí as promessas de Deus para os seus filhos. Promessas de bênção, promessas de prosperidade, promessas de saúde. Não quer dizer que não temos dificuldade, não quer dizer que somos isentos de lutas e de batalha, não. O povo de Israel estava sobre a bênção, mas também não estava isento sobre lutas e batalha. Porém, a promessa da presença de Deus conosco é mais importante de tudo. Esse texto e esses assuntos têm falado poderosamente comigo, porque nós, como igreja, precisamos viver uma vida pautada dentro dos princípios cristãos. Eu dei o início desse texto falando há umas terça-feira atrás, usando alguns pontos que eu quero continuar a usar. Eu comecei falando aqui sobre, primeiro, para ter uma vida regada em Cristo, primeiro precisa ser trabalhador. Eu já falei isso, né? Não é verdade? Segundo, adquirir hábito de economizar. Não é verdade? Falei também isso aí, adquirir hábito de economizar. Só vou dar uma. Terceiro, não desperdiçar nada. Nós usamos texto bíblico para confirmar esses textos, né? Não desperdiçar nada. Quarto, esse eu não falei, só de uma pincelada. Ao comprar, analise bem. É um texto muito forte isso aqui. Ao comprar, analise bem. Peça desconto, claro. Princípio, peça desconto. Vê as qualidades do que está comprando. É fundamental, peça desconto. Pinchiche, porque é normal isso aí, natural. Se você tem dinheiro, é preciso ter peça desconto. Analise bem. Não precisa usurpar ninguém. Porque às vezes o povo coloca 300% em cima da mercadoria. Não é verdade? Eles botam lá em cima que pode dar um desconto. Então é importante você observar. Ao comprar, peça desconto, analise o que você vai comprar, porque é preciso ter esse princípio para não sofrer decepção. Às vezes nós sofremos decepção. Precisamos ter inteligência de Deus para todas as coisas. Nós que lidamos com compra, com casa, com família, é preciso ter esse princípio. Não é verdade? Eu vou ler só um versículo, vê Provérbios para mim, capítulo 20, versículo 14, porque já vamos correndo. Provérbios 20, 11, bota ali. Olha ali esse texto. Às vezes, lá uma vez ou outra, a minha esposa, às vezes cita esse versículo, não é verdade? Olha ali. O que é que diz? Nada vale, nada vale. Dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Nada vale, nada vale. Às vezes não valoriza nada do que é teu. Só o dele tem valor. Mas depois que leva o que é o teu, sai gabando. Olha, comprei isso numa pinchicha, eu colhei isso. Então, é preciso ter. A Bíblia nos ensina todos os princípios. E nós precisamos viver uma vida. A Bíblia nos ensina isso aí. Agora outro ponto, eu vou passar logo isso aí. Então pinchinche, tome cuidado, procure o que você está comprando. Nós estamos num culto de ensino, irmãos. E eu preciso que a igreja viva isso aí. Às vezes nós corremos de um lado para o outro e nem paramos para decidir, para poder orientar a nossa própria vida. Na compra, no dia a dia, e isso faz-se necessário. O Senhor nos ensina. Na verdade, eu desde novinho, desde pequeno, desde 9, 10 anos, eu já trabalhei e lutei. E a gente sempre cuidou do que fez, do que vendeu, do que comprou. Hoje está aí comigo o meu sobrinho lá, o Reinaldo, a minha sobrinha lá de Itajaí, que vieram para Jesus no outro domingo aí. Estão aí lá de Itajaí, eu quero louvar. Filha da minha irmã, ele é o filho da minha irmã, a segunda irmã mais velha, a prima mais velha já faleceu. O Reinaldo, ele trabalhava no balneário, trabalha em Itajaí muitos anos, vocês devem conhecer ali na saúde, está comigo. Então conhece bem. Então é importante nós observarmos isso aqui.
esse ponto principal. A vida sempre nos ensina. Outro ponto que eu quero frisar com os irmãos: faça tudo para não ser fiador. Para não ser avalista, para não ser fiador. É texto bíblico, querido. Faça tudo para não ser fiador. Daqui a pouco, se você for fiador ou empresta, a pessoa não tem para... Tu perde o amigo e perde tudo. Perde até a comunhão. Tem que ter esse cuidado. É bíblico? É. Faça tudo para não ser avalista. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Cheque, dinheiro, avalista, nem para o meu filho. Verdade, meus irmãos. A minha esposa está aí. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu puder comprar, eu compro. Se eu puder pagar, eu pago e acabou. Senão, mas não. Meu nome é meu nome. Princípio de vida cristã. Você precisa ter esse princípio. Os jovens que estão me ouvindo precisam ter esse princípio. A nossa vida, ela precisa falar mais alto do que as nossas palavras. Né? Então faça tudo para não... Quantas pessoas que ficaram de avalista e ficaram enroladas? O nome no Serasa, se acabaram, ficaram enrolados. Perderam a comunhão, enfim, faça tudo. Tome cuidado. Vamos ver no texto bíblico. Nós estamos em um culto de ensino, não é verdade? Vamos ver Provérbios 6, versículo de 1 a 6. Provérbios 22, 26. Lê Provérbios 6. Provérbios 6. Meu filho, ó filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro, e se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, fazes, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro, não deis sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Versículo 6. Vai-te com a formiga, ó preguiçoso, e olha para os seus caminhos e ser sábio. Aleluia! E ser sábio. Pense em todas as coisas para tomar decisão. E ser sábio. Ainda vamos ver 26, Provérbios 26, 22 e 26. Lê para mim lá, bota lá para mim. Provérbios 22 e 26. 22 e 26. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiador de dívidas. Eu estou falando Bíblia, irmão. Falando Bíblia, não é verdade? É isso aí. Temos outro versículo. Provérbios 17, versículo 18. Bota o 27 ali, do mesmo primeiro. Olha ali, versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Tem bastante advertência. Tem bastante advertência. A Bíblia nos ensina. E às vezes as pessoas vêm, pastor, eu prestei aquilo, eu fiz aquilo, eu fiquei de avalista, e aí o pastor que tem que destriçar. Pastor que tem que dizer agora, depois do mal feito, chorar não aproveita. Não é verdade? Não adianta mais, depois do mal feito. Tem que orar, como diz aí, chorar e perder até sono, para que o companheiro pague e ele saia bem. Como diz a Bíblia ali. Não é isso que a Bíblia diz? Tem que chorar e até perder sono dia e dia para ver se Deus toca no coração daquele que ele ficou enviador e que ele possa pagar, que ele pode sair da armadilha. Não é isso?
Então a Bíblia, vamos ainda ver o versículo 27 do capítulo 22. Ainda temos o versículo 27. Capítulo 22. Pois se não tens com que pagar, deixarás que te tirasse até a tua cama de debaixo de ti. Ei, Jesus. Aleluia. Não é fácil, né, irmão? Isso é assim. Nós precisamos viver a palavra. A palavra nos ensina o dia a dia. Aleluia. Alguns estão olhando para mim, mas é isso aí, irmão. Ah, pastor, mas é meu filho, mas é meu cunhado, mas é minha irmã. Seja qual for, cuida de ti mesmo, te preserva. Cuida de ti e te preserva. Porque depois não adianta chorar o leite derramado. Não é verdade? Passou, passou. Não tivesse, não. É melhor dizer não e não perder o amigo, do que dizer sim, perder o amigo e perder tudo. É bíblico, irmão. Isso aí é... Aleluia. Vamos para frente. Faça tudo para não ser fiador ou avalista, foi o que eu falei, né? Outro ponto, ter alvo ou meta para a vida, para a vida. Ter alvo ou meta para a vida. Tem pessoas que é insonso, não sabe o que quer. Em primeiro lugar, quem serve a Deus tem a mente de Cristo. E que tem a mente de Cristo tem direção, tem princípio, tem alvo. É preciso ter alvo e meta para a vida. A minha vida cristã, eu sei que eu vou chegar no céu, mas eu não posso viver em berço esplêndido. Eu sei que enquanto eu estou aqui, eu tenho que lutar, eu tenho que ver. Vai ter com a formiga ou preguiçoso? Não é verdade? Então preciso ter alvo e meta. Nós sabemos que não somos daqui, vamos embora daqui, mas enquanto estamos aqui, precisamos das coisas daqui. É indispensável isso aí na nossa vida. E nós precisamos ter alvo e meta. Alvo e meta para ter uma vida melhor com a família, alvo e meta para a igreja, alvo e meta para viver uma vida cristocêntrica maravilhosa. Precisamos. Aleluia. Aleluia. Vamos ler agora. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ver Filipenses capítulo 3, é bem fácil. Vamos à palavra. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo está dizendo. Irmão, vamos lá. Vamos ler junto, igreja, junto? Vamos lá, todos vocês. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Olha aí. Aleluia. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Passou, passou, passado é passado. Não lamente se errou, se fez alguma coisa. Deixa o passado. Prossiga, porque Deus tem coisa melhor na frente. Precisa ser alvo, meus queridos irmãos. Ninguém pode ficar sem alvo. Ei, a glória. Tem alvo, versículo ainda. Prossigo, vamos ler junto, todos juntos? 1, 2, 3. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Esqueço das coisas para trás, fico. Prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Quantos de vocês têm um alvo? Eu tenho um alvo. Em primeiro lugar, o alvo é o céu. Mas o meu alvo é deixar minha esposa feliz, é deixar os meus irmãos felizes, é deixar a igreja feliz. Eu tenho que ter alvo saboroso, alvo bom. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana. Deus tem. Qual é o alvo? É impossível ter crente aqui nesta noite que não tem alvo. Então não sei por que veio ao mundo. Se não tem alvo, propósito, sei por que veio.
Se vive uma vida insonso, não sei por quê. Porque Deus não nos trouxe no mundo simplesmente por nada. Deus trouxe-nos no mundo com projeto, com propósito. E nós precisamos ter esse alvo. Aleluia. Prossigo para o alvo, Paulo diz. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Quantos têm alvo aqui? Aqui, escuta, não é somente alvo da vida cristã, alvo aqui também. Precisamos ser alvo aqui na vida. Se eu tiver alvo de ver o meu irmão feliz, de ver a igreja feliz, fazer o máximo para a igreja, fazer o máximo para o meu filho, fazer o máximo para mim, isso é bom, isso é benéfico, isso agrada a Deus. Isso vai trazer sabor na minha vida. Certo? Mais um ponto. Esse é forte. Faça mais do que obrigação. Meu Deus. Faça mais do que obrigação. Filho, isso aqui está bom, não. Precisamos, no reino de Deus, temos que fazer mais do que obrigação. Na casa, você para o esposo tem que fazer mais do que obrigação. Você para o esposo tem que fazer mais do que obrigação. Ei, glória. Só aquilo. Precisamos fazer mais. Você precisa agradar mais a tua esposa, agradar mais os seus filhos. Você precisa agradar mais o teu pai, mais a sua mãe. Você precisa agradar mais o teu esposo. Você precisa agradar mais a igreja, agradar mais a Deus. Faça mais do que obrigação. É algo muito pobre só fazer aquilo que é obrigado. É preciso fazer mais do que aquilo. Vamos ler o texto? Lucas 17:10. Tudo com base, irmão. Com Bíblia, né? Com Bíblia, né? Olha ali o que disse. Quem é que disse aí? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizeste somente o que devias fazer. É? Oh, aleluia. Fizeste somente o que devias de fazer. Vamos ler mais uma vez? Faça mais do que é obrigação. Se tu fizer só obrigação, tu está em dívida. Por quê? Porque essas palavras dizem que eu e você podemos fazer mais do que obrigação. Se for Jesus que disse, quer dizer que eu e você podemos fazer muito mais do que obrigação. Está dizendo que nós temos condições de fazer muito mais. Estão me entendendo agora? Muito mais. Todos juntos, vamos ler a igreja junto. Assim também vós, vamos lá. Quando fizerdes tudo, dizei, somos servos inúteis. Oh glória, oh glória. Louvado seja o nome de Jesus. Maravilha, né, irmãos? A palavra de Deus é gostosa, né? Aleluia. Ah, pastor, então achei que estava fazendo o máximo. Tu pode fazer mais. Ah, pastor, achei que estava fazendo o máximo na igreja. Tu pode fazer mais. Ah, achei que estava fazendo mais, estava só cantando, tu pode fazer mais. Ah, eu estava orando meia hora, tu pode orar mais. Aleluia. 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 Oh glória, oh glória, oh glória, eu sinto a graça de Deus, irmão. Evaste camandará séria.
Sinta a presença do Senhor neste lugar. É algo simples, comum, mas é algo que Deus nos ensina. Aleluia. Eu tenho um ponto muito forte aqui. É a letra H. Levantar cedo, não dormir demasiadamente. Levantar cedo, não dormir demasiadamente. Provérbio 20, 13. Provérbios 6, 10 e 11. Vamos ler, depois a gente comenta alguma coisa. Provérbio 20 e 13. 20 e 13. Olha ali. Não retires a disciplina da criança, pois se afugigar, não ames o sono. Agora sim. Não ames o sono, para que não empobreça. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Palavra, né, irmãos? Oh, glória! Não durma demasiadamente. Tem gente que acorda meio-dia. Tem gente que não consegue acordar cedo. Não consegue vir cedo na igreja, não consegue acordar cedo para conversar com Deus. Né? Não ames o sono. É normal dormir, precisamos dormir. Não estou dizendo que não deve de dormir. Mas você pode dormir 7, 8 horas por noite. 6, 7 horas, você pode ficar 7, 8, trabalhar 8 horas. E você pode servir a Deus, adorar a Deus 6, 7 horas, não é verdade? Aleluia! Aleluia! Você pode trabalhar, você pode tudo. Deus deixou a lei da natureza todo. E você pode, mas precisa se cuidar. Não dormir demasiadamente. Tem gente que se descontrola em tudo, fica o dia todo. Ou seja, fica até de madrugada vendo imundícia. Televisão, vendo Netflix, vendo besteira. E claro que depois tem que dormir até o meio-dia. Vai morrer de fome. É verdade, pastor. Vai morrer de fome. Desordenado, não tem princípio. É desordenado, é o homem, a mulher desordenada. Porque enche a sua cabeça de besteira durante a semana toda. Claro, vai dormir, dorme até o meio-dia cansado, está sempre cansado. Porque não descansou certo, não cultivou o seu corpo, não adorou a Deus, não fez o que é necessário, então vive uma vida lasterosa, sim. Porém, o Senhor nos ensina. Aleluia. Provérbios 6, 10 e 11, vamos lá. Esse é forte, você vai dormir, você vai ler junto comigo. Esse é forte. Aleluia. Vamos ler? 10 e 11, diz assim: um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar, de braço cruzado. Vamos lá? Assim sobrevirá a tua pobreza como a Beliate, né? E a tua necessidade como um... Amém? Eu acho que tem pessoas, alguma olhando assim para mim meio duro, não sei se estão. Estou vendo assim um pouco alguém curioso, né? Não sei se... É verdade, irmão? Assim sobrevirá a tua pobreza. Queridos, quando Deus fez o homem, lá no Éden, Ele disse: do suor do teu pão
do teu suor comerás o pão, até que volte ao pó. Ele diz: levantai e andai, a palavra diz, porque não é aqui o vosso descanso. Meus irmãos, e não é saúde para quem dorme demais. Não é saúde para quem dorme demais. Sabiam disso? Não é saúde. O nosso corpo, a natureza do corpo precisa dormir, mas precisa andar, precisa trabalhar, precisa descansar, precisa se alimentar. É princípio divino. Então não é saúde. Outro ponto que eu quero frisar. Você vai citar junto comigo. 1, 2, 3. Vamos dizer junto? Cuide. Está fraco. Cuide pessoalmente do que é seu. Cuide pessoalmente do que é seu. Aleluia. Cuide pessoalmente do que é seu. Eu tenho um versículo bem forte aqui, que tu podes ler comigo. Provérbio 27, 23. Lê comigo lá, 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Eu estava observando isso bem no livro. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o teu rebanho. Isso está falando na vida ministerial, no lar, está falando na lavoura, está falando lá em casa. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. O que Deus falou fortemente comigo nesse texto é que tem pai que não conhece o que o filho faz, como vai na escola, quando vem na escola, não conhece onde trabalha, que lugar que foi, que veio, não conhece o estado. Tem esposa que não sabe, o esposo sai e vem e não pergunta nada, o esposo não diz nada, não conhece. Procura conhecer o estado da tua casa, a situação da tua casa, como anda a tua casa, como anda a tua vida, como andam os teus filhos, o que estão fazendo. Meu lar, amado, oh glória, precisa ser vigiado e conhecido. Procura conhecer o estado do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu esposo, do teu lar, o estado espiritual, o estado físico, o estado financeiro, o estado emocional. Procura conhecer. Não vive ao léu, conhece. Tem pais que não sabem. Temos bastante adolescentes, jovens. O que é que eles estão fazendo? Mas pastor, o que é que eles estão na escola? O que estão fazendo? O que é que eles estão andando? Com quem estão andando? Aonde estão ficando? É preciso, queridos. Quando esse versículo vem sobre mim, já abriu um leque, companheiros. Porque se eu não conhecer o estado dos meus filhos, como está a situação da minha esposa, às vezes está emocionalmente, não está muito boa, às vezes não está muito, enfim, eu preciso conhecer para poder atuar com mais precisão. Ela também precisa conhecer o meu estado, a minha situação, como está, para poder atuar com mais precisão, dar atenção melhor. Ei, glória! Procura conhecer o estado. Aleluia. Não é de qualquer maneira, meus irmãos. Os filhos, esses adolescentes aqui são pérola, são especiais e precisam ser cuidados. Põe um guarda, põe uma guarda, tem que cuidar deles. O jovem tem que guardar, aquela menina, aquela criança tem que ser guardada, porque existe lobo, destruidor, infiltração maligna, e nós precisamos conhecer o estado para proteger, para livrar. Aleluia. Procura conhecer.
Eu não posso me envolver com uma menina dessa, mas a mãe pode se envolver com a filha. O pai pode se envolver com o filho. O que é que tu está fazendo? Como é que está na escola? Outra coisa, vê como está, ou seja, a pasta, a mochila. O que é que tem dentro da mochila? O que é que tem dentro do caderno? Isso, pai, é cuidado especial. Isso é zelo, isso Deus sagrada. Ela xandaramaga. Os adolescentes que estão me ouvindo, isso não é nada, isso é o zelo, o cuidado do pai e da mãe tem que ter, porque o pai e a mãe quer ver o filho protegido, ter um futuro feliz e risonho para o filho, e os cuidados precisa agora, não é depois, a depois que o mal vem, a depois que cai, não adianta mais. Procura conhecer, vocês que estão me ouvindo, líder de departamento, conhecer o estado das tuas ovelhas. Professores, conhecer o estado. Deus falou fortemente comigo. Conhecer o estado, como estão, como é que está o grupo, como é que está. Não é apenas oba-oba, tem que ter graça, tem que ter presença, tem que ter orientação, tem que ter palavra. Aleluia. Não quero uma igreja de oba-oba. Não estou aqui para fazer um culto rotativo. Eu estou aqui para preparar uma igreja junto comigo, para ir morar no céu. É isso que nós estamos aqui, uma igreja para ir morar no céu. Um jovem para ir para o céu, uns adolescentes para ir para o céu, criança, homens e mulheres, obreiros, para ir morar no céu. É por isso que estamos aqui. Não estamos aqui para dizer que estamos na frente do trabalho. Não, isso não é nada. Porque o fim de todos nós é uma eternidade. De que forma a eternidade? Com Deus, na presença de Deus. Aleluia. Larabagachandarabaga. Aleluia. Procura conhecer. Mãe, você conhece o estado das tuas ovelhas em casa? Ei. Obreiros, você conhece o estado dos departamentos? Um obreiro, um líder de departamento, que apenas vai lá e dirige, vai embora, não conhece e não é líder, porque líder se preocupa com o seu povo, líder se preocupa com a liderança, líder se preocupa. Não é pastores querer trazer uma palavra bonita nesta noite para agradar todo mundo. Isso não corrige. Não adianta isso aí. O que corrige é a palavra que vem do céu para o coração de cada um. Isso corrige. E é isso que Deus está colocando no meu coração. Procura conhecer o estado. Põe o teu coração sobre o gato. Põe o teu coração sobre o teu filho, sobre tua filha. Ah, mas não bota pano quente. Corra aí da série. Corrige se for preciso. Se tiver maldade, expulsa. Determina. Porque é princípio de vida cristã. Ou salva hoje ou não salva mais. Leia aqui, Provérbios 6, 23. Provérbios 6 e 23. As ordens do seu pai e os conselhos da sua mãe são lâmpada para iluminar o caminho da vida. Quando os seus pais o castigam, eles estão querendo lhe mostrar a direção certa para uma vida feliz. Olha aí. Bíblia ajuda. Nesta noite, eu achei muito linda a juventude vir aqui na frente, porque nós amamos essa juventude, nós amamos esse adolescente como neto, juventude mais filhos, nós amamos, não queremos perder ninguém, de forma nenhuma não estamos aqui para perder ninguém, estamos aqui para ganhar todos, e para ver um futuro feliz, risonho na vida de cada um. Mas para isso, meus companheiros, precisa ter princípio, para isso precisa corrigir, para isso precisa falar a verdade.
pode falar a verdade sem machucar. Ei, glória! Aleluia! 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 Tem tanta coisa boa aqui ainda, mas esse ponto foi tão forte na minha vida que nós precisamos parar um pouco aqui. Eu queria que a igreja parasse e assimilasse. Como está o meu filho lá em casa? Eles querem que a igreja corrija o filho. O pastor corrige. Não, irmãos. Quero que a escola corrija. A escola só esperar pela escola, está tudo perdido. Né? Aleluia. Procura conhecer. Cuide pessoalmente do que é seu. Diga para alguém, já cuide pessoalmente do que é seu. É esse ponto. Cuide pessoalmente do que é seu. Cuide pessoalmente do que é seu. Meus queridos, meus filhos são herança do Senhor. E a herança do Senhor precisa ser cuidada. A herança do Senhor precisa ser cuidada. Meus filhos são herança do Senhor. E precisa ser cuidado. É verdade? Outro ponto forte aqui, né? Já está quase terminando. Não seja, diga comigo, não. Seja murmurador. Evite viver em constante reclamação. Aleluia. Aleluia. Evite viver em constante reclamação. Não seja murmurador. A murmuração é um câncer. Tem matado e afastado dezenas e milhares. A murmuração deixou todos aqueles milhares que saíram do Egito no deserto. Fizeram sepultura no deserto por causa da murmuração. A murmuração é um câncer que mata. Pessoa que vira a murmurar não presta mais para nada. Porque é um câncer a murmuração. Número 14, versículo de 1 a 4, coloca ali para mim. Número 14. Versículos de 1 a 4. Vamos ler junto? Então toda a congregação levantou a sua voz. E o povo chorou naquela noite. Vamos ver. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos em espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Meu Deus. Tudo esse povo, eu não vou comentar porque a hora não deixa. Mas todo esse povo só sobrou Josué e Calebe. Porque todo esse povo ficaram no deserto. Morreram e foram sepultados no deserto. Desejaram voltar para o Egito? Foi o que Deus permitiu. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. Queriam colocar um outro líder para voltar. Deus tirou eles com mão forte.
sustentou durante o exército. A nuvem conduzia, a mão de Deus estava sobre eles. Saíram da escravidão, mas continuaram a murmurar. E a murmuração é um câncer. Deixou todos, pereceu todo, porque Deus não suporta murmuração. E nós vimos, irmãos, no nosso meio muitos murmuradores. Além de ser murmuradores, inventam o que não é. Dizem o que não é. Essas pessoas estão na mira de Deus. Estão nas miras de Deus. Pessoas murmurando do obreiro, murmurando do pastor, murmurando da igreja, murmurando disso, daquilo. Essas pessoas não sobrevivem se não vir buscar misericórdia. Misericórdia. Porque mesmo que eles busquem misericórdia, se não buscar misericórdia para reconhecer o seu estado, vão perecer no deserto como pereceram. Porque a murmuração é um câncer. E tem matado milhões e milhões de pessoas, espiritualmente, impedindo que entre no céu. Que o Senhor nos ajude e que nosso meio, meu irmão, minha irmã, se livra do espírito de murmuração. E se tem alguma coisa na tua vida, busque misericórdia de Deus enquanto é tempo, enquanto é dia. É muito fácil falar da vida e até atender, até aceitar. Os YouTube, essas palavras no YouTube, essas coisas imundas, e até ouvir dá crédito. Dá crédito. Comungando com essas infiltrações malignas, que o Senhor nos livre, que o Senhor livre o nosso povo. Olha, irmãos, uma coisa eu quero dizer, já deu tempo do nosso povo ser maduro demais, viu? Aprendendo todo dia, na igreja todo dia, orando, já deu tempo. Deu tempo de acabar com esse espírito de murmuração e aceitar essas besteiras de fora. Tem a Bíblia Sagrada aqui como orientação. Já deu tempo, irmãos. A igreja precisa sair dessa meninice. Clai, mãe, contorá na séria. Precisa sair dessa meninice, dando crédito e murmurando de um de outro. Fecha a tua boca e ora. Qualquer coisa, fecha a boca e ora e pede a Deus misericórdia. Mesmo que for verdade, busque misericórdia. Deus abençoe, Senhor. Eu não tenho a minha boca não é instrumento do diabo. Minha boca não é instrumento de murmuração. A minha boca é para glorificar e adorar ao Senhor. Acabe com isso. Quer ir para o céu, acabe com isso. Jesus está voltando. Acabe com isso, quer ir para o céu. Lá no céu não vai entrar mentiroso, não vai entrar murmurador. Parece que tem cosca na língua. Oh, glória. Aleluia. Vou passar. Por último, tem bastante ainda. Acho que vou dar mais outro culto depois. Não, diga comigo, não profetize fracasso para a tua vida. Não profetize fracasso para a tua vida. Não, na nossa vida não tem luta, tem batalha, mas não fracasso. Tem luta, tem batalha, tem renúncia, mas não tem fracasso, porque temos um Deus que é vitorioso conosco. E não podemos profetizar fracasso, mas não dá mais, eu não posso mais, eu não vou mais, que nada, o Espírito de Deus está conosco, e não podemos profetizar fracasso, não há fracasso, se eu e você estamos em Deus, a força de Deus está em nós, e não podemos profetizar fracasso. Quem fracassou foi o diabo, Jesus já venceu. No dia a dia eu tenho luta, eu tenho renúncia, eu tenho batalha, mas eu não fracasso. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu prossigo para o alvo. Meus irmãos, eu queria continuar, mas eu quero orar 5 minutos de joelho. Aleluia. Aleluia. 5 minutos de joelho. Depois outro dia nós continuamos.